Muito bem, queridos, esse é o nosso curso Desvendando a Graça. E na aula de hoje a gente vai ver sobre justificação pela fé. Claro que o texto do curso, o nome do curso é bastante sugestivo, não tem como desvendar toda a graça de Cristo, seria biblicamente impossível, mas a gente vai trazer as bases do conhecimento bíblico acerca desse assunto, o que a Bíblia fala. E na aula de hoje a gente vai ver a justificação pela fé, a aula número 2, falando acerca da justificação pela fé. Essa doutrina da justificação pela fé, ela começa nos apóstolos, ela passa para os discípulos dos apóstolos, aqueles chamados pais da igreja, e ela é despertada, revivida a partir do século XVI com os reformadores da Reforma Protestante, Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, João Calvino, que vão resgatar essa doutrina apostólica, essa doutrina dos pais da igreja, e vai colocar como base desse movimento da reforma protestante a justificação não por obras, mas pela fé, e as obras como consequência de um coração justificado, de um coração que foi salvo. Então, a justificação pela fé, essa palavra justificação é o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece, alguém que não merece um castigo e é declarado justo. Nós merecíamos um castigo, porque a Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, lá em Gênesis 3, e a humanidade foi destituída da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Então, a justificação, ela é esse ato de Deus de declarar alguém não mais castigado, mas alguém justo. A justificação mencionada na Bíblia só é alcançada por meio de Jesus Cristo, que é aquele que cumpriu a justa exigência da lei. Qual era a justa exigência da lei? Qual é o preço do pecado? A morte. Ele morreu no meu e no seu lugar. Quando uma pessoa aceita o sacrifício salvífico de Cristo na cruz, ela recebe a salvação. No sacrifício perfeito de Cristo, o seu sangue, o sangue de Jesus, cobre os nossos pecados. E Deus olha para nós e não vê mais as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, mas vê a perfeição de Cristo em nós. Tudo porque nós cremos. E essa justificação é imputada a nós e nós recebemos por meio da fé. Mas o que é a fé? Hebreus 11, verso 1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que é um fato? Fato é algo concreto, é algo absoluto, é algo que já aconteceu. E o que já aconteceu, que é concreto, que é absoluto? A nossa justificação aconteceu em Cristo Jesus. Nós não vemos, é a convicção de fatos que não vemos. Isso é fé. E nós recebemos essa justificação por meio dessa convicção. Eu sei porque sei porque sei. E como Paulo fala em Romanos, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ainda um testemunho interior que eu sou feito justiça de Deus. Eu sou justificado perante Deus. Não há mais imputação de pecado. Não há mais imputação de culpa. O preço foi pago por Cristo Jesus no meu e no seu lugar. Em Atos 13, verso 39, diz assim: por meio dele, Jesus, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas pelas quais a lei não podia justificar. Que lei é essa? A lei de Moisés, a lei que foi dada por Deus através de Moisés. A lei não podia justificar o homem. A lei apontava a necessidade desse homem ter alguém que cumprisse essa lei no seu lugar. A lei mostrava a necessidade de um Salvador, porque o homem ele pecou
por meio de Adão, e o pecado entrou no mundo, e o homem passou a ser morto espiritualmente, inimigo de Deus, separado de Deus. O homem, como Paulo fala, era alma vivente, feita à imagem do primeiro Adão. O homem estava longe de Deus. Como um homem carnal, poderia cumprir um mandamento, que é a lei, que é espiritual, que é perfeita, que é santa. O homem, por seus próprios atos, nunca conseguiu atingir os céus. Isso a gente vê na história bíblica, que o homem tentando cumprir a lei, tentando cumprir a justa exigência da lei, tentando viver corretamente, mas ele precisava, ano após ano, oferecer os mesmos sacrifícios para que um animal fosse morto no seu lugar. E o preço da lei, o preço do pecado fosse pago, que é a morte de um inocente, a morte daquele animal inocente, aplacasse a ira de Deus na morte daquele animal e não no homem. Então, por isso, ano após ano, um inocente morria, que era aquele animal, para que aquele homem não fosse consumido pela ira de Deus contra o pecado. Então, o animal se fazia maldito no lugar do homem. Mas Cristo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu no nosso lugar uma única vez. E por causa desse sacrifício, o meu e o seu pecado foi derramado nele. Um inocente pagando a culpa pelos culpados. Nós éramos culpados. Nós éramos inimigos de Deus por questão de natureza. Em Isaías 64, o profeta fala que até os nossos atos de justiça, o que a gente faz com senso de justiça, que a gente julga mais nobre, são como trapos de imundícia perante Deus. Então, os nossos atos nunca alcançariam os céus o favor divino, porque nós estávamos distantes de Deus. Mas Deus vem na plenitude dos tempos e envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para morrer, pagar a justa exigência da lei no meu e no seu lugar. Cristo Jesus morreu para cumprir a exigência da lei, a morte pelo pecado. Por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei, ela mostrava um padrão. A lei mostrava um padrão a ser atingido, um padrão que era espiritual, um mandamento espiritual, e o homem carnal nunca conseguia cumprir, porque estava vendido sob o pecado. E Paulo vai falar em Romanos que a lei estava enferma por causa da carne. A carne não poderia cumprir o que a lei mandava, porque o mandamento é espiritual e o homem é carnal. A lei de Moisés, ela tinha sombras dos bens futuros. Hebreus 10, verso 1 diz assim: porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, poderia aperfeiçoar os que a ele se achegam. É como minha mão aqui, ela está projetada sobre uma mesa, pela sombra eu vejo que é minha mão. É uma mão, pela sombra eu vejo, mas eu não vejo a textura da pele, eu não vejo a cor da pele, eu não vejo se essa mão tem uma cicatriz, se não tem, se tem uma marca, se não tem. Eu sei que tem 5 dedos, porque é como a lei. A lei era uma sombra dos bens futuros, a lei era uma sombra da graça, e não a imagem exata das coisas, que nunca pelos mesmos sacrifícios que ano após ano se apresentava, poderia aperfeiçoar. A lei não mudava a natureza, a lei apontava o erro, a lei estabelecia um padrão que o homem nunca alcançava e humilhava esse homem a ponto desse homem precisar de alguém, de um Salvador, que cumprisse a justa exigência da lei no meu e no seu lugar. Romanos 8, verso 3 diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne. Jesus, ele veio
em figura humana, o Verbo encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, completamente homem, habitou entre nós, em tudo foi tentado pelo pecado e condena o pecado, o meu e o seu pecado na sua carne. A lei, era impossível a lei aperfeiçoar o homem, visto que ela estava enferma pela carne. O homem é carnal, como ele vai cumprir um mandamento que é espiritual? Mas Deus proporciona a solução, os meios necessários. Cristo vem em forma humana e figura humana, encarna como homem e cumpre a justa exigência da lei. Ele paga o preço do meu e do seu pecado, um inocente pelo culpado. Um homem pecou no Éden, um homem levou a culpa na cruz, um homem foi culpado e por causa dele esse pecado se estendeu para toda a humanidade e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Cristo Jesus, ele vem ao meu e ao seu encontro. Deus o envia para pagar a justa exigência do pecado, que é a morte. Ele morre. Um inocente vai para a cruz. Um inocente paga o nosso preço. Se um cordeiro que era inocente pagava o preço do pecado do homem, agora Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que ele paga pelo nosso pecado. Ele tira o pecado do mundo. Ele morre no meu e no seu lugar. E por causa disso somos considerados justos, por causa da justiça dele, não por causa dos nossos atos, não por causa do nosso merecimento, por causa dos nossos atos de justiça, por causa da nossa bondade. Nada poderia chegar ao padrão da divindade. Se você considera que você é bom o suficiente para alcançar a salvação, a justificação perante Deus, você está igualando o seu mérito, você está igualando o seu ato ao sacrifício de Cristo. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O sacrifício dele, o ato dele, o mérito dele é perfeito e nós recebemos essa perfeição em nós, que é a justificação por meio da fé. A lei estava enferma, pois ela é um mandamento espiritual e o homem é carnal tentando cumprir esse mandamento espiritual. Romanos 7, verso 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei que foi dada por Moisés é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então Paulo fala no capítulo 7 de Romanos que ele fala da realidade que ele vivia antes de nascer de novo, que ele vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero eu acabo fazendo. Que os seus membros estão vendidos ao pecado. E ele fala que a lei, ela é espiritual, mas ele é carnal, vendido sobre o pecado. Então, como alguém carnal iria cumprir um mandamento que é espiritual? Não tem como, porque não há compatibilidade, não há comunhão entre carne e espírito. Jesus falou que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que o homem, no sistema da lei de Moisés, não poderia cumprir a exigência da lei, porque é um padrão divino, ele nunca alcançaria. Mas por meio do novo nascimento, o nosso espírito é recriado, nós somos agora seres espirituais vivos, que habitamos em um corpo e temos uma alma, segundo está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4. Então o nosso espírito foi recriado, podemos agora adorar a Deus em espírito e em verdade, temos a natureza de Deus habitando dentro de nós, e Paulo vai falar em Romanos 8 que até o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que nós somos filhos de Deus. Além de termos essa certeza de fé, essa convicção de fé, há um testemunho interior do Espírito Santo dentro de mim e de você, que ele testifica que nós somos filhos, fazemos parte da família de Deus. E por causa disso, por causa de Jesus, a meu e ao seu favor, nós somos feitos a justiça de Deus. O homem nunca poderia cumprir a lei, porque a lei era carnal. Porque a lei era espiritual e o homem era carnal. Porém,
Romanos 3:24 traz a boa notícia, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Na antiga aliança, no sistema da lei de Moisés, o homem pecador colocava sua mão sobre um animal, esse animal morria, o sangue desse animal era aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório, e ali o homem tinha perdoados os seus pecados pela validade de um ano. Agora, Cristo Jesus, ele morre, o seu sangue é aspergido e ele, pelo seu sacrifício, ele é a propiciação de uma vez por todas dos nossos pecados. E o seu sangue foi derramado e foi cumprida a justa exigência de Deus, a morte de um inocente pelo pecado. Porque Jesus foi em tudo tentado, mas ele não pecou, ele é inocente. Um inocente morrendo no lugar do culpado. E por isso nós somos justificados gratuitamente por sua graça. É algo gratuito. A justificação é algo gratuito por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, ele ofereceu a Jesus como sacrifício único, verdadeiro, o sacrifício perfeito pelo meu e o seu pecado. E por causa do seu sangue, tal qual era o sangue derramado, aspergido na tampa da Arca da Aliança no propiciatório, o sangue de Jesus foi aspergido, demonstrando que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus, o inocente que morreu no nosso lugar. Era para que nós viéssemos a pagar esse preço. O sangue que deveria ser escorrido pelo meu e seu pecado era o nosso próprio sangue, mas foi um sangue de um inocente que morreu no meu e no seu lugar. E por isso Deus nos enxerga como justos, perdoados, redimidos, lavados, santificados, aliançados. E por causa da sua ressurreição, nós não temos somente o perdão, mas nós temos o coração transformado. Nós nascemos de novo e podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e podemos nos relacionar com Deus em espírito. Claro que eu e você ainda seremos tentados, mas há um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que intercede por nós, que se coloca diante de Deus. Eu fui o que morri por ele. Ele é o nosso advogado fiel, justo e fiel. Entender a justificação pela fé nos leva a viver uma vida no pecado? Não. Romanos 6, verso 1, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se formos libertos do pecado, viveremos agora para o pecado? Não. Paulo fala, aquele que entendeu a obra da justificação e que usa dessa justificação para viver no pecado, essa pessoa precisa nascer de novo. Porque se o coração dela foi justificado, lavado, perdoado, redimido, santificado, salvo, nós fomos libertos da condenação. E como viveremos agora aprisionados no pecado? É isso que Paulo fala em Romanos 6, verso 1. Porque essa é uma pergunta que foi feita a ele, que agora é uma nova realidade. Ele apresenta essa nova realidade para os judeus, desmistificando toda essa questão da meritocracia, de um rito, da lei, mas agora a meritocracia está em Cristo por nós. 1 Coríntios 6, verso 11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foi algo que Deus fez ao nosso favor. E se nós temos fé para crermos e sermos justificados, é porque Ele colocou a fé no nosso coração, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o que implanta a fé para que nós venhamos a crer. Então, a obra da justificação é uma obra exclusiva de Deus ao nosso favor, porque até a fé que usamos para crer é porque Jesus, ele é o autor, o criador, o autor e consumador dessa fé.
Se nós cremos e somos justificados, é porque Ele colocou a fé para que venhamos a crer. A obra é dele em nós. Por isso que não estão envolvidos os nossos atos, as nossas obras justas. O preço foi dele em relação a nós. Ele pagou o meu e o seu preço no corpo dele. Volto a dizer, um inocente pelos culpados. Por isso, se nós temos que nos alegrar, não em algo que fizemos, mas porque Cristo fez por nós. A obra dele é meu e a seu favor. Vai lá em Romanos 6, verso 1, porque isso pode levar muita gente, você pode estar se perguntando, isso pode levar muita gente que não entende bem a pecar e viver de qualquer maneira. Será mesmo? Romanos 6, verso 1. Pois devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Entender a obra da justificação, que nós deveríamos ter morrido, nós deveríamos ter pago o preço, mas Deus enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, não nos faz ter uma postura de cinismo, mas uma postura de reverência, de humilhação, de contrição, que Deus propiciou os meios para que nós pudéssemos agora não mais ser inimigos de Deus, mas fazermos parte da família de Deus. Gálatas 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A lei mostrava um padrão divino, um padrão espiritual, e o homem era carnal. Então ninguém poderia ser justificado pela prática da lei. Mas como fala no verso 16 de Gálatas 2, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé nele. A justificação é pela fé. E a fé é essa convicção de ato que eu não vejo, de um ato que já foi produzido por Jesus no Calvário a meu e a seu favor. E nós cremos e por isso somos feitos a justiça de Deus. Somos considerados justos. Deus olha para mim e para você e não imputa pecado. Deus olha para mim e para você e não vê condenação, porque a justa exigência da lei, a justa exigência da lei, a ira de Deus foi derramada em Jesus. Nós deveríamos ser condenados e ele pagou o preço do pecado na sua carne, morreu no meu e no seu lugar. Essa doutrina é chamada de substituição penal. Havia uma pena que nós deveríamos ter pago, a pena da morte, mas Jesus morreu e pagou essa pena no nosso lugar. Mas porque ele ressuscitou, nós podemos nos tornar novas criaturas por causa da obra dele, recriando nosso espírito, e podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E agora temos uma graça que operou na conversão e opera agora na santificação para andar no nível dessa obra, para nos capacitar a andar no nível dessa obra que foi feita em nós, que não é mais a imputação da ira de Deus, mas da justiça de Deus. Eu e você somos feitos justos diante de Deus. Romanos 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Deus não está em guerra comigo e com você. Por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Deus não está em guerra, Deus está em paz. Por quê? Por causa de algo que fizemos? Não. Justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio, por meio de Cristo Jesus.
Ele aplacou a ira de Deus no seu próprio corpo, pagando o preço que era para nós, para que nós tivéssemos de ter pago. Ele cumpriu a justa exigência da lei, ele pagou o preço de morte. E por isso nós somos feitos a justiça de Deus. Tito, capítulo 3, verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, a misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por causa dos nossos atos de justiça. Não por causa daquilo que a gente julga mais nobre, porque a gente julga mais nobre e nós praticamos atos de justiça. Não por causa disso. Não porque a gente julga isso ser mais fiel, justo e verdadeiro, não por causa da nossa bondade, dos nossos atos de justiça, da nossa benevolência, da nossa caridade, não. Porque se a gente colocar isso como requisito para a salvação, para a justificação, nós estamos igualando os atos humanos ao sacrifício de Jesus. Isso é loucura. Mas devido à misericórdia dele, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito de Deus. As nossas obras nunca alcançam os céus, por mais excelentes que sejam. A prostituta no mais fundo do poço e o juiz no mais alto da montanha, com seus atos mais morais e éticos, não podem alcançar os céus. Isaías 64, verso 6, que eu citei no começo. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Esses são os valores das nossas obras diante de Deus. Por isso que a nossa meritocracia nunca será suficiente para se igualar à meritocracia de Cristo para que nós venhamos alcançar o favor de Deus. Por isso que é por meio de Jesus. Por isso que nós somos justificados por meio de Jesus. Ele pagou o preço. Ele cumpriu a pena, a morte, que era para nós pagarmos. Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele carregou o peso do nosso pecado. Ele foi ferido no nosso lugar. Ele foi transpassado por mim e por você. Os nossos atos, por melhores que sejam, são como trapos de imundícia perante Deus e nunca vão alcançar os céus, se não for o mérito dele, a meritocracia dele, a misericórdia de Deus, nós estaremos no inferno. Mas porque Deus é bom, ele envia Jesus a solução pelo meu e pelo seu pecado. Mas a boa notícia é que Jesus não só morre por mim e por você, mas ele ressuscita. E por meio da sua ressurreição, somos filhos de Deus. Nascemos de novo. Gálatas 3, verso 11 diz assim: É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo, aquele que é justo, viverá pela fé. Ninguém diante de Deus é justificado pela lei, porque a lei mostra a necessidade de um Salvador. A lei mostra um padrão espiritual que o homem carnal não alcançava. Mas o justo, aquele que é justo perante Deus, viverá pela fé. Viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A justificação, que Deus olha para mim e para você, não vê pecado, não vê condenação, não nos imputa condenação. Nós recebemos essa justiça dentro de nós e somos feitos justos diante de Deus pela fé. Por isso, Paulo fala à igreja da Galácia: o justo viverá pela fé.
somos justificados pela fé. Mas quem nos fornece a fé para crer? Quem nos fornece essa fé para crer? Somos nós mesmos? Não. Nós não temos a capacidade de crer por nós mesmos. Hebreus 12, verso 2 diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos proporciona a fé para quando ouvirmos a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, verso 17. Quando ouvimos a palavra, a fé se gerada no nosso coração. Mas não é algo que nós fazemos, essa geração de fé dentro de nós. Quem gera essa fé que vem por meio de ouvir a palavra é o próprio Senhor Jesus operando dentro de nós, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, tudo é para Ele, por meio dEle e por Ele. Nada vem de nós, tudo é dele. Se nós cremos para a justificação, nós cremos, porque a fé que foi colocada dentro de nós foi Jesus que colocou, que Ele é o autor e consumador da fé. Se a palavra que ouvimos gerou fé em nós, a palavra veio porque Deus mandou alguém pregar essa palavra para nós. Porque Ele deu uma ordenança também. Ide por todo mundo, fazer discípulos, anunciar o evangelho. Tudo é para Ele, por meio dele e para Ele. Até essa fé que você tem para ser salvo, justificado, para ser justo, não vem de você próprio. Vem do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o justo. O justo pelos injustos. Nós éramos injustos e agora por causa dele somos feitos a justiça de Deus. Como era então a salvação na antiga aliança? Sempre foi e sempre será pela fé. A salvação na antiga aliança era a fé no Salvador que viria na primeira vinda. Hebreus 11 enfatiza que a salvação era pela fé, tanto é que dá a lista, a galeria dos heróis da fé, os que foram salvos por meio da fé. Mas a fé era no Salvador, no Messias que viria. E hoje a fé é no Salvador que já veio e que voltará. Aleluia, aleluia. Então, não preciso de obras? Você pode estar se perguntando. Tito 2 vai abordar que a fé sem obras, ela é morta. Logo, uma pessoa justificada pela fé, ela necessariamente apresentará boas obras. A prova real de que ela foi justificada pela fé e que essa fé produziu o resultado da justificação do seu coração e que Deus olha para ela e não vê pecado, a prova real disso são as obras que essa fé apresenta. Por isso que Tito, no capítulo 2, fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, obras e fé andam juntas, não há divergência. As obras não produzem fé, mas a palavra pregada produz fé. Essa palavra pregada gera fé no meu coração, porque Jesus, ele é o autor e consumador dessa fé, e eu passo a ser justo diante de Deus, porque eu criei na obra de Jesus a meu favor. O preço que era para eu pagar, Jesus pagou no meu lugar. O justo pelos injustos. E a partir daí eu passo a produzir boas obras. A prova real de um coração salvo, de alguém que foi justificado, de alguém que nasceu de novo, é apresentar boas obras. As boas obras são consequência de alguém que foi justificado, e não a finalidade para ser justificado. Então, com isso, a gente chega no fim dessa aula número 2 de justificação pela fé. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, envie para os seus amigos, para a sua igreja local, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, é importante que você faça isso, deixe seu comentário, e eu creio profundamente que essas verdades vão ficar estampadas dentro do seu coração. O justo viverá pela fé. Eu e você fomos feitos a justiça de Deus, não porque nós fizemos algo para merecer, mas porque Cristo fez. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Ele
carregou a nossa cruz, ele pagou o nosso preço e por isso eu e você fomos feitos a justiça de Deus. Amém?